Na minha lua de mel, ele sussurrou: "Posso continuar?" E aquela foi a noite mais feliz da minha vida. Aquelas 3 palavras simples mudaram tudo o que eu pensava saber sobre amor, intimidade e o que significa ser verdadeiramente respeitada. Antes de continuar, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Sua interação me ajuda a compartilhar histórias de amor verdadeiro como essa. Meu nome é Carmen e hoje tenho 62 anos. Quando olho para trás, para a jovem de 23 anos que fui, vejo uma menina cheia de medos e inseguranças que a vida tinha plantado nela. Mas também vejo o começo de uma história de amor que desafiou tudo o que eu achava que sabia sobre relacionamentos. Cresci numa época diferente, nos anos 80, quando ainda havia muito silêncio sobre certos assuntos, especialmente para mulheres. Nasci e cresci em Campinas, interior de São Paulo, numa família de classe média. Meu pai, seu Joaquim, era contador numa empresa de tecidos, e minha mãe, dona Irene, era professora primária. Tínhamos uma casa confortável num bairro tranquilo, com quintal onde minha mãe plantava rosas que perfumavam toda a vizinhança. O cheiro daquelas rosas misturado com o café que minha mãe fazia todas as manhãs é uma das memórias mais vivas da minha infância. Éramos 3 irmãs. Eu era a do meio, entre Márcia, a mais velha, e Patrícia, a caçula. Minha mãe nos criou com valores tradicionais, mas também com respeito próprio. Ela sempre dizia que devíamos nos casar por amor, nunca por necessidade ou pressão. Meu pai era quieto, mas amoroso, o tipo de homem que demonstrava afeto através de pequenos gestos, consertar nossos brinquedos quebrados, levar chocolates escondidos no bolso, sentar-se para ouvir nossas histórias do dia, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho. Mas, apesar do ambiente amoroso em casa, cresci ouvindo histórias de amigas e primas que me enchiam de medo sobre casamento e intimidade, sussurros na escola sobre como a primeira noite era dolorosa e constrangedora, conversas abafadas entre mulheres mais velhas sobre maridos que não se importavam com os sentimentos das esposas. Minha irmã mais velha, Márcia, tinha se casado aos 20 anos e confidenciou para mim, chorando, que sua lua de mel tinha sido horrível, que ela se sentiu usada e assustada. Essas histórias plantaram sementes de ansiedade em mim. Comecei a associar casamento com perda de controle, intimidade com medo. Quando completei 20 anos e ainda não tinha namorado sério, minha mãe se preocupou. "Carmen", ela disse uma vez enquanto tomávamos café juntas, "você não precisa ter medo do amor. Existe homem bom no mundo, homens que sabem respeitar." Mas eu não conseguia acreditar completamente nessas palavras. Foi numa tarde de sábado, no Mercado Municipal de Campinas, que conheci Fernando. Eu estava escolhendo tomates na banca do seu Antônio, quando esbarrei em alguém sem querer, derrubando uma sacola de laranjas que rolaram por todo lado. "Ai, meu Deus, me desculpe", eu disse, agachando rapidamente para ajudar a juntar as frutas. "Não foi nada", uma voz gentil respondeu. Olhei para cima e vi um homem de uns 25 anos, com cabelos castanhos ondulados e olhos cor de mel que pareciam sorrir mesmo antes dos lábios. Ele usava uma camisa azul clara com as mangas dobradas e calça jeans. Tinha um sorriso fácil e mãos que me ajudavam a recolher as laranjas com cuidado, como se cada uma fosse preciosa. Acabamos conversando ali mesmo, entre as bancas de frutas e verduras. Fernando trabalhava como engenheiro civil numa construtora. Estava no mercado comprando ingredientes para fazer um almoço de domingo na casa da mãe dele. "Tem alguma receita secreta?" eu perguntei, tentando parecer casual, apesar do coração batendo rápido. Ele riu, um som quente e genuíno, que fez algo se mexer no meu peito. "Não exatamente secreta, mas minha mãe diz que faço um molho à bolonhesa decente." Um homem que cozinhava. Aquilo já era diferente do que eu estava acostumada a ver. Meu pai mal entrava na cozinha, e os maridos das minhas tias eram do tipo que esperavam ser servidos. Mas ali estava Fernando, comprando manjericão fresco e tomates maduros
falando sobre como tinha aprendido a cozinhar morando sozinho durante a faculdade. Ele me pediu meu telefone antes de nos despedirmos, e eu dei, surpresa com minha própria ousadia. Naquela noite, ele ligou. Conversamos por 2 horas sobre tudo e nada, músicas que gostávamos, filmes que tínhamos visto, sonhos que tínhamos. Sua voz pelo telefone era suave, interessada. Ele fazia perguntas de verdade e ouvia as respostas. Nosso primeiro encontro foi numa pizzaria simples perto da universidade. Fernando chegou alguns minutos antes de mim, já tinha conseguido uma mesa boa e se levantou quando me viu chegando. Esse pequeno gesto de cortesia me tocou. Ele afastou a cadeira para eu sentar, perguntou o que eu gostava de comer antes de pedir. Durante todo o jantar, ele manteve contato visual, sorriu genuinamente quando eu contava histórias, riu das minhas piadas, mesmo quando não eram tão engraçadas. Mas o que mais me impressionou foi quando, no final da noite, ele me acompanhou até o ponto de ônibus e simplesmente disse: "Eu adorei conhecer você melhor, Carmen. Posso te ver de novo?" Não houve presunção, não houve pressão, apenas uma pergunta sincera, esperando uma resposta que eu era livre para dar ou negar. Começamos a namorar. Os meses iniciais foram de descoberta suave e respeitosa. Fernando nunca forçou nenhuma intimidade física, além de beijos e abraços. Quando eu ficava tensa, ele percebia imediatamente e recuava, segurando apenas minha mão e conversando sobre outros assuntos até eu relaxar. "Você está bem?" Ele perguntava sempre, e seus olhos mostravam que ele realmente queria saber a resposta. 6 meses depois, eu contei para ele sobre meus medos. Estávamos sentados no banco de uma praça, sob a sombra de um ipê amarelo que deixava pétalas caírem ao nosso redor. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. "Fernando", eu comecei, minha voz hesitante. "Eu preciso te contar uma coisa. Tenho muito medo da intimidade física, das coisas que vêm com um relacionamento sério." Ele ficou quieto por um momento, não me interrompeu, apenas segurou minha mão com gentileza. Então disse, algo que nunca esqueci: "Carmen, intimidade não é sobre fazer você se sentir desconfortável. É sobre confiar. E confiança se constrói devagar, no tempo certo. Não tenho pressa. Quero que você se sinta segura comigo sempre." Lágrimas encheram meus olhos. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Nenhum dos raros encontros que tive antes terminaram em pressão, em homens que ficavam frustrados com minha hesitação. Mas Fernando era diferente. Ele realmente entendia. Conheci a família dele alguns meses depois. Dona Lúcia, sua mãe, era uma mulher calorosa e falante que me abraçou como se me conhecesse há anos. O pai dele, seu Roberto, era mais reservado, mais gentil, o tipo de homem que demonstrava amor através de ações silenciosas. Observei como Fernando tratava sua mãe com respeito, como ajudava nas tarefas da casa sem ser pedido, como ouvia seu pai contar histórias antigas com genuíno interesse. O jeito como um homem trata sua família diz muito sobre como ele tratará sua esposa. Minha mãe sempre dizia, e Fernando passava no teste com louvor. Noivamos depois de 1 ano e meio de namoro. Ele me pediu em casamento da forma mais simples e perfeita possível, durante um jantar na casa dos meus pais, na frente de toda a família reunida. Ajoelhou-se com uma caixa pequena nas mãos e disse: "Carmen, você me faz querer ser um homem melhor todos os dias. Quer construir uma vida comigo, onde a gente cuida um do outro, respeita um ao outro, cresce junto?" Eu disse sim, através de lágrimas de alegria. Mas mesmo na felicidade do momento, uma pontinha de ansiedade permanecia. A lua de mel estava chegando e com ela a inevitável primeira noite. Tentei afastar os medos, me lembrar de que Fernando era diferente, que ele tinha me mostrado durante todo o nosso relacionamento que meu conforto importava. Mas anos de histórias assustadoras não desapareciam facilmente. Nos meses de preparação do casamento, Fernando percebeu minha tensão crescente. Uma noite, algumas semanas antes da cerimônia, ele segurou minhas mãos e disse: "Você está preocupada com a lua de mel, não está?" Fiquei vermelha, mas assenti. Ele sorriu com ternura. "Carmen,
Nada vai acontecer que você não queira que aconteça. Nada. A lua de mel é sobre nós estarmos juntos, sobre começarmos nossa vida de casados. O resto, a gente descobre junto, no nosso tempo. O casamento foi lindo. Uma cerimônia simples na igreja do bairro, decorada com rosas brancas que minha mãe fez questão de arranjar pessoalmente. Vesti um vestido de renda que tinha pertencido à minha avó, reformado para caber em mim. Quando caminhei até o altar e vi Fernando me esperando, com os olhos brilhando de emoção, soube que estava fazendo a escolha certa. Fizemos os votos tradicionais, mas Fernando acrescentou algo que não estava no roteiro. Olhou nos meus olhos e disse: "Prometo te respeitar sempre, Carmen, em todos os sentidos. Seus desejos, seus medos, seus sonhos, tudo o que você é, eu prometo honrar." As pessoas na igreja suspiraram, minha mãe chorou e eu senti algo se acalmar dentro de mim. A recepção foi animada, mas não exagerada, com comida boa, música que fez todo mundo dançar e muitas risadas. Mas conforme a noite avançava, a ansiedade voltava. Logo estaríamos sozinhos, indo para o hotel onde passaríamos nossa lua de mel. E então o momento que eu tanto temia chegaria. Saímos da recepção sob uma chuva de arroz e pétalas de flores. Os convidados gritavam felicitações enquanto corremos até o carro que Fernando tinha decorado discretamente com um laço branco no capô. Ele abriu a porta do passageiro para mim, esperou que eu entrasse e arrumasse o vestido antes de fechar com cuidado. Mesmo nesse pequeno gesto, havia consideração. O hotel ficava a uns 40 minutos de distância, numa região serrana perto de Campinas. Era um lugar charmoso que Fernando tinha escolhido depois de me mostrar fotos e perguntar se eu gostaria. Durante o caminho, ele colocou uma fita cassete com músicas que gostávamos. Cantarolou baixinho enquanto dirigia. De vez em quando, olhava para mim e sorria, como se ainda não acreditasse que éramos casados. "Como você está se sentindo, senhora Silva?" Ele perguntou, usando meu novo sobrenome com um sorriso brincalhão. Tentei sorrir de volta, mas minha resposta saiu um pouco trêmula, feliz, nervosa, as duas coisas ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão e entrelaçou seus dedos nos meus, sem tirar os olhos da estrada. "É normal estar nervosa. Eu também estou. Mas vamos com calma, tá bom? Sem pressão." Aquelas palavras ajudaram, mas meu coração ainda batia acelerado quando vimos as luzes do hotel aparecer. Era uma construção antiga, tipo colonial, com paredes brancas e janelas de madeira pintadas de azul. Jardins bem cuidados cercavam o prédio principal e eu podia ouvir o som de uma fonte d'água em algum lugar próximo. O ar cheirava a jasmim e terra molhada da chuva que tinha caído mais cedo. O recepcionista nos cumprimentou com sorrisos calorosos e nos entregou a chave do quarto. Quarto número 7, lua de mel. Parabéns ao casal. Fernando agradeceu, pegou nossas malas e me guiou pelos corredores até a porta com um número dourado. Quando ele abriu, revelou um quarto aconchegante com cama grande coberta por uma colcha branca, flores frescas num vaso sobre a cômoda e uma janela que dava para os jardins iluminado. "É bonito?" eu disse, entrando e sentindo a maciez do tapete sob meus pés. Fernando colocou as malas num canto e veio ficar ao meu lado na janela. Olhamos juntos para o jardim lá fora, onde pequenas luzes decorativas criavam um ambiente mágico entre as plantas. "Carmen", ele disse suavemente, virando-se para me olhar, "quero que você saiba que esta noite é sobre nós dois, sobre estarmos juntos. Não há roteiro que precisamos seguir. Não há expectativas além de curtirmos a companhia um do outro." Ele pegou minhas mãos nas dele, seus polegares, fazendo círculos suaves no dorso das minhas mãos. "O que você quiser fazer, em qualquer ritmo que quiser, está perfeito para mim." Senti lágrimas picarem meus olhos. "Obrigada por ser assim, por ser tão paciente comigo." Ele sorriu e limpou uma lágrima que tinha escapado. "Não é paciência, amor. É respeito. É sobre te conhecer, entender o que você precisa." E agora, ele disse com aquele sorriso brincalhão que eu amava, "que tal a gente tira essas roupas desconfortáveis e coloca algo mais confortável? Sem segundas intenções, prometo.
Esse vestido deve estar pesando 1 tonelada. Ele tinha razão. O vestido, embora lindo, era pesado e desconfortável depois de horas de uso. Peguei minha mala e fui até o banheiro me trocar. Tinha trazido uma camisola simples, nada muito elaborado, apenas algo confortável em cetim azul claro. Quando olhei no espelho do banheiro, vi meu rosto corado, meus olhos ainda mostrando sinais de nervosismo, mas também algo mais: esperança. Quando saí do banheiro, Fernando já tinha se trocado também. Usava uma calça de pijama e uma camiseta simples, e tinha aberto a janela, deixando a brisa fresca da noite entrar. Ele tinha ligado apenas o abajur ao lado da cama, criando uma luz suave que deixava o quarto acolhedor ao invés de ameaçador. "Quer tomar alguma coisa?" Ele perguntou, apontando para uma garrafa de vinho que o hotel tinha deixado como cortesia. "Ou prefere outra coisa? Água, suco, chá?" Aceitei um copo de vinho, pensando que talvez ajudasse a relaxar. Sentamos na beirada da cama, bebericando devagar, conversando sobre o casamento, rindo de momentos engraçados da festa. "Seu primo dançando com a tia Conceição foi a melhor coisa", eu disse, rindo ao lembrar. Ele quase caiu 2 vezes. Fernando riu também, seus olhos brilhando com o riso genuíno. E sua mãe chorando durante os votos? Achei que ela não ia parar nunca. Minha mãe é emotiva mesmo. Deve ter usado 3 lenços. A conversa leve ajudou a dissipar a tensão. Terminamos o vinho e Fernando pegou os copos vazios, colocando-os na mesinha de cabeceira. Então ele se deitou na cama, apoiado nos travesseiros, e abriu os braços num convite. "Vem cá, vamos só ficar junto um pouco." Hesitei apenas por 1 segundo antes de me deitar ao lado dele, minha cabeça descansando em seu peito. Podia ouvir o batimento do coração dele, firme e reconfortante. Seus braços me envolveram, mas de forma protetora, não possessiva. Ficamos assim por longos minutos, apenas curtindo a proximidade, o calor um do outro. "Você sabe que eu te amo, né?" Ele murmurou contra meu cabelo. "Não só pelo que você é, mas pelo que a gente é quando estamos juntos. Você me faz querer ser melhor, me faz querer te fazer feliz." Levantei a cabeça para olhar para ele. "E você me faz sentir segura. Pela primeira vez na vida, eu realmente me sinto segura com alguém." Ele sorriu, aquele sorriso gentil que tinha me conquistado desde o primeiro dia, e inclinou-se para me beijar. Foi um beijo suave, explorativo, sem pressa. Quando o beijo se aprofundou naturalmente, senti meu corpo começar a responder de formas que eu não esperava. Não era medo o que sentia, mas curiosidade, desejo até. As mãos de Fernando se moviam gentilmente pelas minhas costas, sempre por cima da roupa, sempre respeitoso. Quando ele se afastou para tomar fôlego, seus olhos me procuraram. "Tá tudo bem? Você está confortável?" "Estou", eu respondi. E era verdade. Pela primeira vez, estar assim tão perto de alguém não me assustava. "Estou bem." Os beijos continuaram, cada um pouco mais intenso que o anterior. Fernando me deitou gentilmente contra os travesseiros, seu corpo parcialmente sobre o meu, mas sempre atento, sempre checando através de olhares e pequenas perguntas se eu estava bem. Suas mãos começaram a explorar mais, ainda por cima da roupa, traçando linhas ao longo dos meus braços, da minha cintura. Cada toque era uma pergunta silenciosa, e meu corpo respondia relaxando, se aproximando, pedindo mais. "Carmen", ele sussurrou, sua voz rouca. "Podemos ir com calma? No seu ritmo?" "Sim", eu respondi, minha própria voz saindo mais firme do que esperava. "Sim, por favor." Ele sorriu, beijou minha testa, minhas bochechas, meu pescoço. Cada beijo era uma declaração de amor, cada toque era reverente. Quando suas mãos finalmente tocaram minha pele sob a camisola, fez isso devagar, dando-me tempo para me acostumar, para dizer não se quisesse, mas eu não queria dizer não. Pela primeira vez, queria dizer sim. A roupa foi sendo removida aos poucos, entre beijos e sussurros. Não havia pressa, não havia expectativa de performance. Era apenas nós dois, descobrindo um ao outro, aprendendo o que nos dava prazer. Quando chegou o momento em que a maioria das mulheres me disse que sentiram medo e dor, Fernando parou completamente. Ele se apoiou nos cotovelos,
olhando para mim com tanta ternura que fez meu coração apertar. Carmen, ele disse, sua voz tremendo levemente de emoção e autocontrole. Eu preciso saber que você está bem. Preciso que você me diga se quer continuar. Se em qualquer momento você quiser parar, a gente para, sem perguntas, sem julgamentos. E então vieram aquelas 3 palavras que mudariam tudo. Aquelas 3 palavras que me fizeram entender que intimidade não era sobre submissão ou dever, mas sobre escolha compartilhada e respeito mútuo. Posso continuar? Ele perguntou, seus olhos procurando os meus no escuro suave do quarto. Lágrimas encheram meus olhos, mas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de amor tão profundo que quase doía. Sim, eu sussurrei, tocando seu rosto com minhas mãos. Sim, pode. O que aconteceu depois foi além de qualquer coisa que eu tinha imaginado. Não foi doloroso, não foi assustador, foi lento, cuidadoso, cheio de pequenas pausas onde Fernando checava se eu estava bem, onde ajustávamos posições para meu conforto, onde ele sussurrava palavras de amor e encorajamento. Quando senti desconforto, ele percebeu imediatamente e parou, esperou, me deu tempo. Você está bem? Ele perguntava constantemente. Está doendo? Quer que eu pare? Quer mudar de posição? E quando respondi que estava bem, que ele podia continuar, ele o fez com tanta gentileza que transformou o que deveria ter sido uma experiência assustadora em algo bonito. Pela primeira vez entendi o que significava fazer amor. Não era apenas sobre o ato físico, mas sobre a conexão emocional, sobre confiar tão completamente em alguém que você podia se permitir ser vulnerável. Fernando me mostrou que intimidade podia ser segura, podia ser prazerosa, podia ser algo escolhido e não imposto. Quando finalmente terminamos, deitados entrelaçados um no outro, suados e cansados, mas felizes, ele me abraçou forte e sussurrou. Obrigado por confiar em mim, por me deixar te amar. Eu chorei então, chorei de alívio, de felicidade, de gratidão por ter encontrado alguém que entendia que meu corpo era meu, que minhas escolhas importavam, que meu conforto era mais importante que qualquer expectativa social. Aquela foi a noite mais feliz da minha vida, não porque foi perfeita tecnicamente, mas porque foi perfeita emocionalmente. Foi a noite em que aprendi que o amor verdadeiro pede permissão, espera por consentimento, prioriza o bem-estar do outro acima de tudo. Adormecemos abraçados e pela primeira vez na vida, dormi completamente, tranquila nos braços de alguém, sabendo que estava segura, que estava amada, que estava exatamente onde deveria estar. Acordei na manhã seguinte com a luz do sol entrando pela janela que tínhamos deixado entreaberta. Por um momento fiquei desorientada, não reconhecendo o quarto, até que senti o peso do braço de Fernando ao redor da minha cintura. E tudo voltou. Éramos casados, estávamos na lua de mel, e a noite anterior tinha sido perfeita. Virei-me cuidadosamente para não acordá-lo e fiquei observando seu rosto relaxado no sono. Havia algo profundamente íntimo em vê-lo assim, vulnerável e tranquilo. Seus cílios lançavam pequenas sombras em suas bochechas e sua respiração era profunda e regular. Resisti ao impulso de passar os dedos em seu cabelo despenteado, mas ele deve ter sentido meu movimento porque seus olhos se abriram lentamente. Bom dia, ele murmurou. Sua voz rouca de sono, um sorriso preguiçoso se formando em seus lábios. Como você está? Essa pergunta, de novo, sempre preocupado com meu bem-estar. Estou ótima, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, me sentia completamente em paz. Ele me puxou para mais perto, beijando minha testa. Que bom! Estava preocupado que você acordasse arrependida ou desconfortável. Nunca, eu disse, aconchegando-me contra seu peito. Foi perfeito. Você foi perfeito. Ficamos assim por mais alguns minutos, apenas curtindo a proximidade, até que nossos estômagos começaram a reclamar de fome. Fernando riu. Acho que precisamos de café da manhã. O hotel serve até às 10, ainda dá tempo. Tomamos um banho cada um, rápido e separado,
ainda com um pouco de timidez matinal, e descemos para o restaurante do hotel. A sala de café da manhã era arejada e clara, com mesas cobertas por toalhas brancas e um buffet farto. Pegamos frutas frescas, pães quentes, queijos, frios e sucos naturais, sentando-nos numa mesa perto da janela que dava para os jardins. Durante o café, planejamos nosso dia. O hotel tinha uma trilha que levava a uma cachoeira pequena, havia um spa onde poderíamos fazer massagem, e a cidade próxima tinha algumas lojinhas de artesanato que poderíamos visitar. Vamos fazer a trilha? Fernando sugeriu. Ouvi dizer que a cachoeira é linda e o dia está perfeito. Concordei, animada com a ideia de explorar juntos. Voltamos ao quarto para trocar de roupa, vestindo roupas mais adequadas para a caminhada. Foi quando notei, pela primeira vez, pequenos sinais de desconforto no meu corpo. Nada sério, apenas a sensação nova de músculos usados de formas diferentes, uma leve sensibilidade. Fernando percebeu minha pausa enquanto me arrumava. Está doendo? Ele perguntou, preocupação imediata em sua voz. Só um pouquinho, admiti. Nada demais, é só diferente. Ele veio até mim, suas mãos gentilmente tocando meus ombros. A gente não precisa fazer a trilha se você não estiver se sentindo bem. Podemos ficar aqui, relaxar, fazer algo mais tranquilo. Mas eu queria ir. Não queria que ele achasse que me arrependi de algo. Estou bem, Fernando. De verdade. É só o corpo se acostumando. Vamos na trilha, vai ser bom. A trilha era mais fácil do que esperávamos. Um caminho bem marcado através da mata que levava cerca de 40 minutos até a cachoeira. O ar estava fresco e cheirava a terra úmida e plantas verdes. Pássaros cantavam nas árvores e de vez em quando víamos borboletas coloridas voando entre as flores silvestres. Fernando segurava minha mão a maior parte do tempo, me ajudando quando o terreno ficava mais irregular, nunca soltando mesmo quando o caminho ficava estreito demais para andarmos lado a lado. Quando chegamos à cachoeira, o som da água caindo era quase hipnótico. Não era uma queda d'água muito grande, mas era bonita, com a água cristalina caindo numa piscina natural cercada por pedras e samambaias. Sentamos numa pedra plana, tiramos os tênis e colocamos os pés na água gelada. Fernando passou o braço ao redor dos meus ombros e ficamos ali em silêncio confortável, apenas apreciando a natureza. Carmen, ele disse depois de um tempo, você me fez o homem mais feliz do mundo ontem à noite. Não apenas porque, bem, você sabe, mas porque você confiou em mim. Sei que não foi fácil para você, com todos os medos que tinha. E o fato de você ter me deixado te amar daquele jeito significa tudo para mim. Virei-me para olhá-lo, vendo a sinceridade em seus olhos. Você tornou fácil confiar em você. Desde o primeiro dia, você me mostrou que meu conforto importava, que meus sentimentos importavam. Tantas mulheres me contaram histórias horríveis sobre suas primeiras vezes, sobre maridos que não se importaram, que foram egoístas. Mas você perguntou se podia continuar. Minha voz tremeu com emoção. Você realmente perguntou e esperou minha resposta. Sabe o quanto isso significa? Ele limpou uma lágrima que tinha escapado do meu olho. Eu sempre vou perguntar, Carmen. Em qualquer situação, sempre. Seu corpo é seu, suas escolhas são suas, e eu vou sempre, sempre respeitar isso. Nos beijamos ali, ao som da cachoeira, e senti que estava construindo memórias que levaria para sempre. Voltamos ao hotel no começo da tarde, cansados, mas felizes. Almoçamos no restaurante uma refeição leve de saladas e sanduíches, e então Fernando sugeriu que fôssemos ao spa. Reservei uma massagem para nós dois. Pensei que seria bom para relaxar. Tinha salas separadas, mas depois podemos nos encontrar na sauna ou na área de relaxamento. A massagem foi maravilhosa. A terapeuta, uma mulher de meia idade com mãos firmes e gentis, trabalhou cada músculo tenso do meu corpo. Quando perguntou se havia áreas específicas que precisavam de atenção, mencionei o leve desconforto, e ela ajustou a massagem para ajudar, usando óleos calmantes e técnicas que aliviaram qualquer tensão residual.
Depois, encontrei Fernando na área de relaxamento, onde ele estava deitado, numa espreguiçadeira com uma toalha enrolada na cintura, os olhos fechados. Sentei-me na espreguiçadeira ao lado, e ele abriu os olhos, sorrindo ao me ver. Como foi? Maravilhoso, respondi. Estou completamente relaxada agora. Ele estendeu a mão e eu a peguei, nossos dedos se entrelaçando enquanto ficávamos ali em silêncio confortável. Mas foi naquela tarde, quando voltamos ao quarto para descansar antes do jantar, que percebi algo mudando. Não era ruim, mas era diferente. Estar casada, compartilhar um espaço tão íntimo com alguém, era um ajuste. Fernando tinha pequenos hábitos que eu estava descobrindo. Ele cantarolava enquanto se arrumava, deixava as toalhas meio tortas no banheiro, lia deitado de bruços na cama com os pés balançando no ar. Eram coisas pequenas, bobas até, mas de repente senti um leve aperto no peito. E se eu estivesse me revelando rápido demais? E se ele visse partes de mim que não eram tão atraentes? Eu tinha o hábito de falar sozinha quando estava concentrada. Às vezes roía as unhas quando nervosa, e meu cabelo ficava completamente descontrolado pela manhã. Fernando deve ter percebido minha mudança de humor porque parou de ler e olhou para mim. Ei, o que foi? Você ficou quieta de repente. Tentei sorrir. Nada, é bobagem. Ele sentou-se fechando o livro. Carmen, a gente prometeu ser honesto um com o outro. Se algo está te incomodando, quero saber. Suspirei. É só que estamos descobrindo um ao outro de verdade agora, sabe? E eu fico pensando se você não vai se decepcionar quando ver todas as minhas manias, todas as coisas menos perfeitas sobre mim. Fernando riu, mas não de mim, e sim com aquele som caloroso que indicava compreensão. Amor, ele disse, vindo sentar-se ao meu lado. Eu já sei que você não é perfeita. Ninguém é. E eu não quero perfeição. Quero você, com suas manias, seus hábitos estranhos, suas imperfeições, porque é tudo isso junto que faz você ser você. Mas e se eu fizer coisas que te irritam? E se a gente começar a brigar? Todas as pessoas brigam, Carmen. É normal. O que importa é como a gente lida com os conflitos. Com respeito, com conversa, com vontade de entender o outro. Ele pegou minha mão. E outra coisa, você pode me contar quando algo que eu faço te incomoda também. Não vou ficar bravo. Na verdade, vou ficar grato que você foi honesta. Essa conversa aliviou um peso que eu nem sabia que estava carregando. Mas ainda assim, nos dias seguintes da lua de mel, comecei a notar pequenas tensões surgindo. Coisas bobas, como o Fernando querendo acordar mais cedo para aproveitar o dia, enquanto eu preferia dormir até mais tarde. Ou ele querendo experimentar o restaurante novo na cidade, enquanto eu estava cansada e queria apenas pedir algo no quarto. Nenhuma dessas diferenças causou brigas, mas criaram momentos de negociação, de aprender a ceder e comprometer. Uma manhã, depois que ele acordou cedo e ficou se mexendo pelo quarto, acordando-me no processo, eu não consegui segurar. Fernando, eu disse, minha voz carregada de sono e uma ponta de irritação. Você pode, por favor, ter um pouco mais de cuidado? Estou tentando dormir. Ele parou imediatamente, parecendo genuinamente arrependido. Desculpa, amor. Nem percebi que estava fazendo tanto barulho. Que tal eu descer para tomar café e você dorme mais um pouco? Te acordo quando voltar. Era uma solução simples, mas o fato de ele ter recebido minha reclamação sem se defender ou ficar irritado fez toda a diferença. Outro momento foi quando estávamos escolhendo o que fazer num dia específico. Eu queria visitar uma galeria de arte que tinha lido sobre, mas Fernando estava mais interessado em fazer outra trilha. Ficamos um tempo indo e vindo sobre o assunto até que ele disse: sabe o quê? Vamos fazer os dois. A galeria pela manhã, trilha à tarde, ou se for muito cansativo, a gente divide. Galeria hoje, trilha amanhã. Essa disposição de acomodar os desejos um do outro, mesmo quando diferentes, estava estabelecendo um padrão para nosso casamento. Não era sobre um sempre ceder ao outro, mas sobre encontrar soluções que funcionassem para ambos.
E quando um de nós realmente se importava mais com algo, o outro cedia graciosamente. A lua de mel também nos ensinou sobre o ritmo físico um do outro. Depois daquela primeira noite maravilhosa, houve outras, mas nem todas foram tão perfeitas. Numa noite eu estava simplesmente cansada demais. E quando Fernando começou a me beijar de forma mais intensa, eu gentilmente disse que preferia apenas abraçar. Ele não ficou chateado, não fez pressão, apenas me abraçou e conversamos até pegarmos no sono. Noutra ocasião, foi ele quem não estava com disposição, admitindo que tinha exagerado no almoço e estava se sentindo pesado e desconfortável. Rimos juntos, pedimos um chá para ele no serviço de quarto e assistimos um filme na televisão do quarto. Meus pés no colo dele enquanto ele me fazia carinho. Ausente. Esses pequenos momentos de honestidade, de poder dizer não sem medo de rejeição ou raiva, foram tão importantes quanto os momentos de intimidade. Estávamos aprendendo que respeito não é algo que acontece apenas na lua de mel ou nas primeiras semanas, mas algo que precisa ser praticado constantemente, em todas as situações. No último dia da lua de mel, estávamos empacotando nossas coisas quando Fernando me parou, segurando meus ombros gentilmente. Carmen, essa semana foi incrível. Não só pelos momentos românticos, mas por tudo. Por aprender seus hábitos, por descobrir como a gente resolve conflitos, por construir essas memórias juntos. Ele beijou minha testa. E eu quero que você saiba que vou continuar te respeitando, te ouvindo, te perguntando sempre. Não só aqui, mas em casa, no dia a dia, para sempre. Abracei-o forte, sentindo gratidão profunda por ter encontrado alguém que entendia que amor verdadeiro não é sobre grandes gestos românticos apenas, mas sobre pequenas escolhas diárias de respeito e consideração. Voltar para casa depois da lua de mel foi uma transição interessante. Tínhamos alugado um apartamento pequeno de 2 quartos, num bairro tranquilo de Campinas. Era o primeiro lar verdadeiramente nosso, e passar os primeiros dias organizando tudo juntos foi ao mesmo tempo empolgante e revelador. Fernando insistia em pendurar os quadros perfeitamente nivelados, usando uma ferramenta especial e gastando 20 minutos em cada um. Eu achava que podia simplesmente olhar e saber se estava torto, o que o deixava levemente frustrado. Amor, ele dizia com paciência, se a gente não usar o nível, daqui a uma semana você vai perceber que está torto e vai me fazer pendurar tudo de novo. Eu ria, mas ele tinha razão. Estávamos aprendendo um sobre o outro além da bolha romântica da lua de mel. O Fernando prático, meticuloso, que precisava que as coisas estivessem em ordem. E eu, mais espontânea, que deixava as chaves em lugares diferentes toda vez e esquecia onde tinha colocado as coisas. O primeiro grande desafio veio algumas semanas depois de voltarmos. Fernando tinha um projeto importante no trabalho que o mantinha no escritório até tarde, todas as noites. Eu tinha começado a trabalhar como secretária numa clínica veterinária, horário comercial normal, então chegava em casa às 6 e ele só aparecia às 9 ou 10 da noite. Jantávamos juntos, mas ele estava exausto demais para conversar direito e eu sentia falta da atenção constante que tinha durante a lua de mel. Uma noite, depois de uma semana especialmente difícil, onde mal tínhamos nos visto, desabei. Parece que eu não importo mais para você, eu disse, minha voz saindo mais acusadora do que pretendi. Você chega em casa, mal olha para mim, come e vai dormir. Fernando, que estava lavando seu prato na pia, parou e virou-se para mim. Seus olhos mostravam cansaço, mas também confusão. Carmen, eu trabalho 12 horas por dia para terminar esse projeto. Chego em casa exausto. Não é que você não importa, é que eu literalmente não tenho energia para mais nada. Mas você sempre teve energia para perguntar como estou, sempre se importou em conversar comigo, eu rebati. Agora parece que somos apenas colegas de apartamento. Vi mágoa passar pelos olhos dele e imediatamente me arrependi do tom. Ele secou as mãos e veio sentar-se ao meu lado na mesa. Você está certa, ele disse, sua voz cansada, mas sincera. Estou tão focado em terminar esse projeto
que não percebi como estava te negligenciando. Desculpa. Isso não é justo com você. Ele segurou minha mão. O projeto acaba na sexta. Posso te pedir para aguentar mais alguns dias. E prometo que no fim de semana a gente passa tempo de qualidade juntos. Sem trabalho, sem distrações. Assenti, sentindo-me culpada por ter desabafado quando ele estava claramente sobrecarregado. Desculpa também. Sei que você está trabalhando duro. É só que senti sua falta. Eu também senti sua falta, ele disse, beijando minha testa. E depois dessa semana, vou conversar com meu chefe sobre não aceitar tantos extras. Nosso casamento é mais importante que qualquer projeto. Aquela conversa, embora difícil, foi importante. Estabeleceu que poderíamos ser honestos sobre nossos sentimentos, mesmo quando eram desconfortáveis. E Fernando cumpriu sua promessa. No sábado, acordamos tarde, fizemos um café da manhã elaborado juntos e passamos o dia inteiro apenas curtindo a companhia um do outro. Fomos ao cinema, caminhamos no parque, jantamos num restaurante simples, mas gostoso. E à noite, quando fizemos amor, foi diferente das outras vezes. Havia uma intensidade nova, nascida da saudade e da reconexão. Mas o verdadeiro teste do nosso relacionamento veio alguns meses depois, quando descobri que estava grávida. Fiz o teste numa manhã de sábado, enquanto o Fernando estava no banho. Quando vi as 2 linhas aparecerem, meu coração disparou. Alegria, medo, ansiedade, tudo ao mesmo tempo. Quando o Fernando saiu do banheiro, encontrou-me sentada na cama, o teste nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "O que foi?" ele perguntou. Imediatamente preocupado, vindo se ajoelhar na minha frente. "Estou grávida", eu disse, minha voz mal saindo. "Estou grávida, Fernando." Ele ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno, seus olhos indo do teste para meu rosto e de volta. Então, um sorriso enorme se abriu, e ele me puxou para um abraço tão apertado que mal consegui respirar. "A gente vai ter um bebê", ele disse, sua voz quebrada de emoção. "Vamos ser pais." Mas junto com a alegria veio o medo. Medo de como meu corpo mudaria, de como nossa dinâmica mudaria, de como gerenciaríamos as responsabilidades. E, principalmente para mim, medo de como a gravidez e depois o parto afetariam nossa intimidade. Tinha ouvido tantas histórias de casais que se afastaram depois de ter filhos, de mulheres que se sentiam apenas como mães e não mais como esposas. Fernando percebeu minha ansiedade crescente conforme as semanas passavam. Uma noite, já no 3º mês de gravidez, quando eu estava olhando no espelho para minha barriga, que começava a aparecer, ele veio por trás e colocou as mãos sobre a minha, envolvendo a pequena protuberância. "Você está ainda mais linda grávida", ele disse. "Eu não me sinto linda", admiti. "Me sinto inchada, cansada, emocional, e tenho medo de que você não me ache mais atraente quando eu estiver enorme." Ele me virou para olhar para ele. "Carmen, escuta, eu te acho atraente não só pelo seu corpo, embora eu ame seu corpo. Eu te acho atraente porque você é você, e agora você está carregando nosso filho. Como eu poderia achar isso qualquer coisa menos que incrível? Mas quando eu não quiser..." "Você sabe, intimidade", eu disse, corando. "Já ouvi que algumas mulheres perdem completamente o interesse durante a gravidez. Então a gente não faz", ele disse simplesmente. "Carmen, a gente já passou por isso. Intimidade não é só sobre sexo. É sobre estarmos juntos, nos apoiarmos, nos amarmos. Se você não estiver com vontade durante a gravidez inteira, tudo bem. A gente encontra outras formas de se conectar." Suas palavras aliviaram um peso que eu nem sabia que estava carregando. A gravidez trouxe seus desafios, enjoos matinais que duravam o dia todo, cansaço extremo, mudanças de humor que me faziam chorar por coisas bobas como não ter o suco que queria na geladeira. E Fernando foi paciente com tudo. Nas manhãs em que eu acordava enjoada, ele segurava meu cabelo enquanto eu vomitava. Depois me trazia água e biscoitos de maisena. Quando eu tinha crises de choro, ele apenas me abraçava, não tentando consertar ou minimizar, apenas estando presente. Mas houve momentos difíceis também. Uma vez, exausta e hormonal,
Gritei com ele por ter esquecido de comprar o sorvete específico que eu estava desejando. Ele tinha voltado do mercado com sacolas cheias de compras, mas sem aquele maldito sorvete de creme com morango. Você nunca me ouve, eu gritei, irracionalmente. Eu te pedi especificamente esse sorvete e você nem se importou em lembrar. Fernando ficou ali parado, segurando as sacolas, uma expressão de mágoa passando rapidamente por seu rosto antes de se recompor. Você está certa, ele disse calmamente. Esqueci. Vou voltar e comprar agora. Não, eu disse, já me sentindo culpada. Esqueça. Não é tão importante assim. Mas ele já estava pegando as chaves. Sim, é importante. Porque é importante para você. Volto em 10 minutos. Quando ele saiu, desabei em lágrimas, sentindo-me horrível por ter tratado mal o homem que só tentava cuidar de mim. Quando voltou com o sorvete, pedi desculpas entre soluços. Desculpa por gritar com você. Você não merece isso. Você é tão bom para mim e eu sou uma esposa horrível. Ele me puxou para seus braços. Você não é uma esposa horrível. Você está grávida, seus hormônios estão uma loucura e você está passando por mudanças enormes. Eu entendo. Mas talvez da próxima vez você possa dizer: eu estou frustrada ao invés de gritar e eu vou tentar lembrar melhor das coisas que você pede. Foi outro momento de aprendizado. Percebemos que precisávamos nos comunicar melhor, especialmente quando as emoções estavam altas. Estabelecemos uma regra. Quando um de nós estivesse muito irritado, faríamos uma pausa, acalmaríamos e então conversaríamos. Não era perfeito, ainda tivemos discussões, mas melhorou significativamente. Conforme a gravidez avançava, minha libido desapareceu completamente. Não era Fernando. Era simplesmente que meu corpo estava tão desconfortável que não conseguia pensar em intimidade. E verdade seja dita, Fernando nunca pressionou. Houve noites em que ele claramente queria, eu via nos olhos dele, no jeito como me olhava, mas ele nunca pediu. Apenas me beijava boa noite e dormia, um braço protetor ao redor da minha barriga enorme. Uma noite, sentindo-me culpada, tentei iniciar algo, apesar de não estar realmente com vontade. Fernando percebeu imediatamente. Ei, ele disse suavemente, afastando-se um pouco. Você não precisa fazer isso se não está com vontade, mas você tem necessidades. Eu protestei. E eu não tenho atendido elas. Eu tenho 2 mãos. Ele disse com um sorriso levemente constrangido. Posso me cuidar. O que não posso fazer é te usar quando você claramente não está confortável. Isso ia contra tudo o que a gente construiu. Essas palavras, esse respeito constante, fizeram meu amor por ele crescer ainda mais. Ele estava literalmente colocando minhas necessidades acima das dele e fazendo isso não com ressentimento, mas com amor genuíno. O parto foi intenso e assustador. 22 horas de trabalho de parto, dor que nunca imaginei ser possível e momentos em que achei que não aguentaria. Fernando ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, me encorajando, sendo meu apoio. Quando finalmente nossa filha nasceu, um pequeno ser barulhento e perfeito que chamamos de Laura, olhei para Fernando com lágrimas nos olhos e vi que ele também estava chorando. Você foi incrível, ele disse, beijando minha testa suada. Tão forte, tão corajosa. Estou tão orgulhoso de você. Olhamos juntos para nossa filha, esse pequeno milagre que tínhamos criado, e soube que nossa vida tinha mudado para sempre. Mas, enquanto olhava para Fernando, vendo o amor e a admiração em seus olhos, soube também que tínhamos a base certa: respeito, comunicação, amor genuíno. Com isso, poderíamos enfrentar qualquer desafio que viesse. Os primeiros meses com Laura foram brutais. Noites sem dormir, fraldas infinitas, choro constante que não sabíamos como acalmar. E meu corpo estava se recuperando do parto, dolorido e exausto. Intimidade física era a última coisa na minha mente. Mas Fernando continuou sendo ele mesmo. Dividia as tarefas, acordava de noite para trocar fraldas, me trazia água quando eu estava amamentando. E nunca, nem uma única vez, reclamou sobre a falta de intimidade. Foi só depois de 4 meses que me senti pronta de novo. Uma noite, depois de finalmente conseguirmos colocar Laura para dormir,
Olhei para Fernando e senti aquele antigo desejo acordar. Ele estava no sofá, de pijama velho, lendo um livro sobre desenvolvimento infantil, e de repente o achei irresistivelmente atraente. Fui até ele e tirei o livro das suas mãos. Ei, ele protestou com um sorriso. Estava numa parte boa. Eu tenho algo melhor, eu disse, beijando-o. Seus olhos se arregalaram levemente. Você tem certeza? Você está pronta? Você nem precisa se preocupar se... Eu sei, eu disse, cortando suas preocupações, mas quero estar com você assim de novo. Ele me olhou por um longo momento, depois sussurrou aquelas palavras mágicas de novo. Posso continuar? E quando disse sim, foi como voltar para casa. Os anos que se seguiram foram uma mistura de alegrias, desafios, crescimento e aprendizado constante. Laura cresceu, se tornando uma menina curiosa e falante, e 3 anos depois, demos a ela um irmão, Lucas, que nasceu com os mesmos olhos cor-de-mel do pai. Fernando foi promovido a gerente de projetos, o que trouxe mais responsabilidades, mas também melhor salário. Eu voltei a estudar, fazendo um curso técnico em administração à noite, enquanto ele cuidava das crianças. Nossa vida não era perfeita. Tivemos discussões sobre dinheiro quando Lucas nasceu e as contas apertaram. Tivemos momentos de exaustão total, quando ambas as crianças ficaram doentes ao mesmo tempo e passamos uma semana inteira sem dormir direito. Houve fases em que mal nos víamos, entre trabalho, crianças e responsabilidades, e nossa intimidade ficava em segundo plano por semanas. Mas em todos esses momentos, mantivemos o que tinha começado naquela primeira noite de lua de mel: o respeito. Quando discutíamos sobre dinheiro, nenhum de nós acusava ou culpava. Sentávamos juntos, olhávamos as contas e encontrávamos soluções. Quando estávamos exaustos demais para a intimidade, conversávamos sobre isso abertamente, sem culpa ou ressentimento. Quando um de nós precisava de tempo sozinho, o outro respeitava e assumia as responsabilidades. Um dos momentos mais difíceis veio quando Laura tinha 7 anos e Lucas 4. Fernando teve uma oferta de trabalho em outra cidade, com salário significativamente melhor e melhores oportunidades de carreira. Era tudo o que ele tinha trabalhado para conseguir, mas significaria deixar Campinas, deixar nossas famílias, tirar as crianças da escola onde estavam felizes, me afastar do emprego que eu amava na clínica veterinária, onde agora era gerente administrativo. Ele trouxe a proposta para mim numa noite depois de as crianças dormirem. Apresentou todos os prós e contras, me mostrou os números, falou das oportunidades e então ficou em silêncio, esperando minha reação. Carmen, ele disse finalmente, essa decisão é nossa, não só minha. Se você disser que não quer ir, a gente não vai. Simples assim, mas é sua carreira, argumentei. É uma oportunidade incrível. Não quero ser a razão pela qual você não cresce profissionalmente. E eu não quero que a gente seja infeliz por causa da minha carreira, ele retrucou. O que importa mais para mim é nossa família estar bem, estar feliz. Então me diz, honestamente, o que você acha? Passamos semanas conversando, pesando opções, até visitando a cidade onde seria o novo emprego. Conversamos com Laura e Lucas sobre a possibilidade de mudança, ouvindo seus medos e ansiedades. No final, decidimos juntos ficar. Fernando recusou a oferta, mas negociou com sua empresa atual uma promoção e aumento significativo. Não era tanto quanto a outra oferta, mas permitia que ficássemos onde nossa rede de apoio estava, onde as crianças eram felizes, onde eu tinha minha carreira. Essa decisão poderia ter gerado ressentimento. Fernando poderia ter me culpado. Momentos difíceis, quando o dinheiro estava curto ou quando o trabalho ficava estressante. Mas ele nunca fez isso. Nunca jogou na minha cara que tinha sacrificado uma oportunidade por nossa família. Porque não era sacrifício para ele, era escolha. E essa é a diferença. Conforme os anos passavam e as crianças cresciam, nossa relação também evoluiu. A paixão intensa dos primeiros anos deu lugar a algo mais profundo e mais forte:
parceria verdadeira. Conhecíamos os piores defeitos um do outro e escolhíamos amar mesmo assim. Eu sabia que Fernando podia ser teimoso demais às vezes, que demorava eternamente para tomar decisões simples, que deixava meias jogadas pelo quarto. Ele sabia que eu era impaciente, que às vezes falava sem pensar quando estava irritada, que tinha tendência de assumir responsabilidades demais e depois reclamar de estar sobrecarregada. Mas também conhecíamos as melhores partes um do outro. Eu sabia que ele sempre colocaria nossa família primeiro, que faria qualquer coisa pelas crianças, que nunca quebraria uma promessa. Ele sabia que eu era ferozmente leal, que lutaria até o fim por quem amava, que tinha força que nem eu mesma sabia que tinha. Quando Laura fez 15 anos e começou a namorar, tivemos uma conversa com ela que nunca esquecerei. Estávamos os três sentados na sala, Fernando e eu de um lado, ela do outro, visivelmente nervosa sobre o que iríamos dizer. Amor, Fernando começou, sua voz gentil. A gente não vai dar aquele sermão clichê sobre namoro. Você é inteligente e a gente confia em você, mas queremos falar sobre respeito. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Quando você estiver com alguém, essa pessoa precisa te respeitar, sempre, em tudo. Sua mãe pode contar como foi nossa primeira vez juntos, se ela se sentir confortável, porque acho importante você entender o que é respeito verdadeiro numa relação. Olhei para nossa filha, essa jovem que estava se tornando mulher, e decidi ser honesta. Contei sobre meus medos antes do casamento, sobre as histórias horríveis que tinha ouvido, sobre como Fernando tinha sido diferente. Contei sobre aquela noite na lua de mel, sobre como ele tinha perguntado: posso continuar? E esperado minha resposta. Sobre como esse simples ato de pedir permissão tinha mudado tudo para mim. Laura tinha lágrimas nos olhos quando terminei. Papai fez isso? Ela perguntou, olhando para Fernando com admiração nova. Sempre. Ele respondeu. E não só naquela primeira vez. Até hoje, depois de todos esses anos de casados, eu ainda pergunto. Porque o corpo da sua mãe é dela. Suas escolhas são dela. E meu papel é respeitar isso sempre. Espero que qualquer pessoa com quem você se relacione te trate assim, eu disse para Laura, com respeito, com cuidado, sempre te perguntando, sempre se importando com seu conforto. E se alguém não fizer isso, você sai dessa, porque você merece ser tratada como eu fui tratada, como continuo sendo tratada. Anos depois, quando Laura estava na faculdade, ela nos ligou chorando. Tinha terminado com o namorado porque ele a pressionou para fazer algo que ela não estava confortável. Mãe, ela disse pelo telefone, eu lembrei da nossa conversa, lembrei de como o papai te tratou e percebi que se alguém realmente me amasse, me respeitaria como o papai respeita você. Então terminei. Meu coração inchou de orgulho. Você fez a coisa certa. Você merece alguém que te trate com respeito, sempre. Quando desliguei, olhei para Fernando, que tinha ouvido metade da conversa. Nossa filha aprendeu bem, ele disse com um sorriso triste. Odeio que ela esteja sofrendo, mas estou orgulhoso que ela soube reconhecer que merecia melhor. Lucas, nosso filho, também cresceu observando o nosso relacionamento. Quando estava no ensino médio, uma vez ouvi ele conversando com amigos sobre meninas. Um dos amigos estava se gabando sobre quanto longe tinha conseguido ir com a namorada. E Lucas disse algo que me fez parar no corredor para ouvir. Cara, meu pai sempre me disse que o mais importante é a menina se sentir segura e respeitada. Não é sobre quanto você consegue, é sobre ambos estarem confortáveis com o que está acontecendo. Mais tarde naquele dia, Fernando me contou que tinha tido uma conversa com Lucas sobre consentimento e respeito. Disse a ele exatamente o que eu disse para você naquela primeira noite. Fernando explicou. Que intimidade é sobre os dois, que não é sobre pressionar ou conquistar, mas sobre conexão verdadeira. E que um homem de verdade sempre pergunta, sempre se importa com o que a outra pessoa está sentindo. Hoje,
Aos 62 anos, olho para trás para aquela jovem de 23 que estava tão assustada com sua primeira vez e mal reconheço quem eu era. Fernando e eu estamos casados há quase 40 anos. 40 anos de altos e baixos, de alegrias e desafios, de crescimento constante. Nossos cabelos estão grisalhos. Agora, nossos corpos mostram sinais da idade, mas o amor entre nós permanece forte. E sabem o que é mais incrível? Ele ainda pergunta. Ainda hoje, depois de décadas juntos, quando há intimidade entre nós, ele ainda olha nos meus olhos e pergunta de alguma forma se estou bem, se estou confortável, se posso continuar. Esse hábito estabelecido naquela primeira noite nunca mudou. E é isso que faz toda a diferença. Laura está casada agora, com um homem que a trata com o mesmo respeito que seu pai me trata. Lucas está noivo de uma menina maravilhosa e já os ouvi conversando sobre como querem construir uma relação baseada em respeito mútuo. Nossos filhos aprenderam, através do nosso exemplo, que amor verdadeiro sempre pede permissão, sempre se importa, sempre coloca o conforto do outro em primeiro lugar. Conto minha história hoje, porque sei que há muitas mulheres por aí que acreditam que intimidade tem que ser desconfortável, que maridos têm direitos, que esposas devem cumprir, que pedir permissão é fraqueza. E eu quero que essas mulheres saibam, não é verdade. Existe amor que respeita. Existem homens que entendem que seu corpo é seu, suas escolhas são suas e que o papel deles é honrar isso. Se você está num relacionamento onde não se sente respeitada, onde suas necessidades não importam, onde você se sente pressionada ou usada, saiba que você merece melhor. Amor verdadeiro. Nunca força, nunca pressiona, nunca faz você se sentir culpada por dizer não. Amor verdadeiro pergunta: posso continuar e espera genuinamente pela resposta. E para os homens que estão ouvindo isso, sejam como Fernando. Perguntem sempre. Escutem as respostas. Coloquem o conforto e segurança de sua parceira acima de seus próprios desejos. Não porque é cavalheirismo ou porque é o que devem fazer, mas porque é o que o amor verdadeiro exige. Respeito não é opcional num relacionamento saudável, é fundamental. Aquela noite na lua de mel, quando Fernando sussurrou: posso continuar? Foi a noite mais feliz da minha vida, não pelo ato físico em si, mas pelo que aquelas palavras representavam. Representavam respeito, cuidado, amor genuíno. E essas três coisas construíram a fundação de um casamento que durou décadas e criou uma família baseada nos mesmos valores. Para quem está começando uma relação agora, para jovens que estão descobrindo a intimidade, para qualquer pessoa que quer construir algo real e duradouro, comecem com respeito. Sempre perguntem, sempre se importem. Sempre coloquem o bem-estar do outro em primeiro lugar. Porque é isso que separa uma noite de sexo de uma vida inteira de amor. Esta foi minha história. Obrigada por me ouvirem até o fim. E lembrem-se, você merece alguém que te respeite. Você merece alguém que pergunte. Você merece amor verdadeiro. Não aceite menos do que isso. Nunca. A vida me ensinou que pequenos gestos importam mais do que grandes declarações. Posso continuar sussurrado no escuro vale mais do que 1000 palavras românticas, porque mostra que a pessoa não só te ama, mas te respeita. E respeito, no final das contas, é a forma mais profunda de amor. Se eu pudesse dar um conselho para meu eu de 23 anos, seria: confie nesse homem que te pergunta ao invés de assumir. Esse homem que espera a sua resposta ao invés de pressionar. Porque ele te mostrará o que é amor de verdade e construirá contigo uma vida mais bonita do que qualquer sonho que já teve. E para Fernando, onde quer que ele esteja neste momento, provavelmente no jardim cuidando das rosas que plantamos juntos. Obrigada. Obrigada por aquela primeira pergunta e por todas as que vieram depois. Obrigada por me mostrar que amor verdadeiro sempre pede permissão. Obrigada por 40 anos de respeito, parceria e amor incondicional. Você mudou minha vida naquela noite na lua de mel
e continua mudando todos os dias desde então. Esta é a história de como 3 palavras simples mudaram tudo. Posso continuar. Que todos encontrem alguém que faça essa pergunta e realmente espere pela resposta. Porque é assim que histórias de amor verdadeiras começam.